Bom dia. Bom dia. Mais uma vez agradecido o convite de aqui estarmos, trazendo mais um pouquinho aí das nossas informações colhidas do grupo ao qual nós pertencemos e espero preencher aí as expectativas em relação a essas informações contidas no nosso quinto livro, denominado A Medicina Mediúnica do Futuro, que é mais ou menos uma continuidade do primeiro livro, A Face Oculta da Medicina. Bem, tudo que eu faço está baseado na... Não. Mas melhor você ficar lá. Não, vai deixar. Tudo que eu faço está baseado nessas duas personalidades, né? Frei Luís e Luís da Rocha Lima. Frei Luís, acho que todos nós conhecemos, frade franciscano, alemão, que veio para cá para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou aí na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, e habitou ali um mosteiro, e que foi praticamente naquela região considerado um santo, graças aos prodígios que ele realizava em decorrência da sua mediunidade. Frei Luís era um potente médium. E a segunda personalidade era o Luís da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, quando eu lá cheguei, em 1978, embora eu conhecesse há mais tempo, porque meu pai era o principal médium vidente do grupo, Eduardo Frutuoso, desencarnou em 2017. Pode passar o próximo. Bem, aqui é uma fotografia antiga, que está mostrando aí uma das nossas reuniões. Aqui está o meu pai, médico, prefeito de médio ocidente e também de efetivo sentado, amigo de vocês, tem 20 e poucos anos de idade. E aqui está o nosso presidente Luís da Rocha Lima, ao lado do médium Gilberto Arruda. Acredito que também todos seja conhecimento de todos. E no dia 19 de junho de 2015, teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Esses médios, assim, com grande potencialidade mediúnica, principalmente na direção dos fenômenos físicos, da ectoplasmia, esses fenômenos da materialização de espíritos, né, que permite a transferência de espíritos do universo paralelo para onde nós vamos, quando desencarnarmos para cá. Graças a esses homens e essas mulheres, que nós tivemos essas informações preciosas que eu procurei colocar ao máximo nos meus livros. Médiuns extremamente raros em toda a história da humanidade, raríssimos, mas graças a ele nós tivemos essas preciosas informações. E uma coisa que eu sempre coloco é que são médiuns tão raros em toda a história da humanidade, porque numa mesma época, na mesma instituição, no Lar de Frei Luís, 6, 7, 8, 9 médiuns dessa potencialidade que encarnaram, um deles o meu próprio pai. Havia reuniões em que nós terminávamos no Lar de Frei Luís, no domingo ou mesmo no sábado, e evidentemente eu ia levar meu pai em casa, mas tinha algum paciente que eu ia ver no hospital, e o tempo era curto. Eu só falava, pai, vamos comigo até o hospital, aguarda lá no estacionamento, enquanto eu vejo o paciente, depois retorno e te levo até em casa. No trajeto do Lar de Frei Luís até o hospital onde eu iria, o meu carro ficava impregnado, empesteado com cheiro de éter ou cânfora, a ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Pai, o que está acontecendo? Que cheiro forte é esse de éter e de cânfora? E ele respondia, os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não estará sozinho no trabalho que você realizará nesse hospital nesse momento. Bem, isso é só uma das milhares de provas que foram colocadas no meu caminho, mas só uma prova, e que me levaram então a fazer o trabalho que eu ando fazendo. E de 2014 para cá, esse trabalho ganhou uma força muito forte, muito intensa. Eu realmente confesso aos amigos que aqui estão que não imaginava o que aconteceria com essa minha vida. Virou pelo avesso em decorrência da quantidade de convites que nós estamos aí alvo, não somente no Brasil, mas também fora do Brasil, para levarmos essas informações que foram colocadas no nosso caminho. E eu também costumo colocar sempre esse ensinamento que o André, um dos maiores escritores do Espiritismo, encarnou com 100 anos de idade.
Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em uma nova estrada tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Bem, qual é a sociedade onde milita? A sociedade médica. E aí aconteceu o seguinte, a tentativa de colocar essas informações, não somente aos médicos, mas também todos aqueles interessados, os pacientes começaram a ler esses livros e presentear seus médicos com livros. E os colegas começaram a entrar em contato comigo, saber o que era isso, o que era aquilo. E eu me lembro de um e-mail que chegou até mim, vindo de Minas, um colega pediatra, aposentado, e que tinha abandonado a profissão. Aí passou um e-mail para mim dizendo isso, dizendo que abandonou a profissão porque não aceitava a forma como os médicos são tratados pelos serviços públicos e pelos convênios. Ele abandonou a profissão, pediatra. Bem, aí coloca no e-mail o seguinte: após ler seu livro A Face Oculta na Medicina, reassumi minha condição de pediatra e trabalho numa instituição filantrópica gratuitamente. Então é uma das finalidades que foram cumpridas, né? Quantas crianças estarão sendo beneficiadas pelo trabalho desse pediatra que abandonou a profissão? Então acho que o caminho é esse. Nós estamos dando caminho, nós não somos os mais numerosos, nós não somos da corrente, digamos assim, religiosa mais numerosa, mas somos os que mais estudam. Então, nós temos que aproveitar esse nosso conhecimento, a nossa fé raciocinada, nossa fé raciocinada, está baseada, pelo menos pessoalmente eu posso dizer isso, em bases científicas. Pode passar o próximo, por favor. E aí seguiram-se, pode passar o próximo, por favor. E aí seguiram-se esses 4 livros, né? Medicina, A Face Oculta da Medicina, Espírito Decaído Materializado, Reflexões Espiritualistas e Científicos do Médico, Alienígenas ou Médios, e o quinto agora, que é a Medicina Mediúnica do Futuro. Pode passar. Bem, aqui é para vocês terem uma ideia de como a nossa corrente religiosa vai aos poucos se aproximando da ciência. Observe que eu falei aqui nas tais energias que se desprendem do médium de efeito físico. Essa energia foi estudada por grandes nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel da ciência, e que concluíram que todos os fenômenos relacionados à ectoplasmia eram verdade. Então a materialização do espírito é uma verdade incontestável. Incontestável. Bem, os nossos cientistas, eles acreditam na existência de vida em todo o universo. Nós sabemos disso. Na casa do Pai existem muitas moradas. Jesus falou. E chega a tal ponto a crença dos nossos cientistas na existência de outras civilizações pelo universo, que já chegam a dividi-las em 4 grupos. Eles dividem o grupo dessas civilizações de acordo com a utilização inteligente da energia. Tudo é energia. Pensamento é energia. Pressa é energia. Tudo é energia. Nós somos energias condensadas. Então, tudo que está no nosso corpo, e fora do nosso corpo, no nosso espírito, é energia. Deus é energia. Essas civilizações que eles chamam 1, 2, 3, 4, eles classificam-se da seguinte maneira. O que seria uma civilização do tipo 1? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia do planeta onde essa civilização habita. No nosso caso, nós saberíamos utilizar de forma inteligente a energia dos vulcões, do terremoto, do vento, da luz solar, das marés, e vai por aí afora, de forma inteligente. Nós, como humanidade planetária na Terra, estamos no nível 0. Não chegamos nem ao nível 1. O que seria uma civilização do tipo 2? Civilizações que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. O que seria uma civilização do tipo 3? Civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea. 100 bilhões de estrelas. E chegam ao absurdo de aceitar a existência de civilizações do tipo 4, que sabem utilizar de forma inteligente toda uma energia chamada de energia escura, que permeia todo o universo e que os nossos cientistas nem sabem o que é. Por enquanto só sabe que existe. E aí a coisa não para por aí. Pode passar o próximo.
começam também a aceitar civilizações do tipo 5 e do 6. Sabe o que é a civilização do tipo 5? Civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente energia de outros universos paralelos ao nosso. Então eu acho que aqui no tipo 5 entraria a energia ectoplasmática que se desprende dos médiums de efeitos físicos e que serve para teletransporte dos espíritos encarnados para o norte, e ele daqui se materializa durante alguns momentos. Aí se baseia a face oculta da medicina, reflexões espiritualistas e científicas do médico, espíritos decaídos materializados, e vai para fora. Então, me parece que a corrente religiosa e filosófica que mais se aproxima da ciência é o espiritismo. É o espiritismo kardecista cristão. Eu também costumo dizer que enquanto não houver uma aproximação dessas duas vertentes, das religiões e da ciência, eu não consigo ver salvação para a humanidade. Todos esses que cometem esses atos aí horrorosos, que nós temos conhecimento, se soubessem o que nós sabemos, não estariam fazendo o que estão fazendo. Eu, como espírita, não vou encher uma mochila com bomba e explodir uma igreja, matar mais de 200 pessoas como aconteceu em Sri Lanka. Como é que vai estar o espírito agora, que fez uma ação dessa? Como é que estará o teu perispírito? Quais serão as deformações, as impurezas colocadas com tal ato? E vai por aí fora, não para por aí. Nós sabemos, basta que nós abramos o jornal a cada manhã, nós vejamos as atrocidades que são feitas de forma assim obscura, oculta, mas nada fica oculto. Quando eu passar por lá de lá, eu serei o juiz e o réu de mim mesmo. Eu sou o juiz e sou o réu de mim mesmo. E até onde eu estou entendendo, o pior dos infernos é o remorso. Desse eu não posso fugir. Para onde eu for, ele vai dentro de mim. Então, todas essas verdades trazidas pelo espiritismo cristão, sendo confirmada pela ciência, que está sendo aos poucos, vai modificar a conduta da humanidade, porque cada um vai policiar o que faz, o que fala e até o que pensa. E, por incrível que pareça, os nossos cientistas estão aceitando até civilizações do tipo 6. Sabe o que é uma civilização do tipo 6? Atingiram tamanha evolução em ciência, em tecnologia, em merecimento, em conhecimento, em amor, que sabem como produzir um universo inteiro. Então essas inteligências já existiam antes do nosso universo existir. 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Só o espiritismo kardecista cristão abre janelas para tais compreensões. Próximo, por favor. Aqui é uma fotografia que eu já devo ter mostrado nas outras vezes que eu vim aqui, de um dos nossos médiums de efeitos físicos, em transe mediúnico profundo, desmaiam. Tenta aqui para saber melhor. Estou preocupado. Uma criança dessa não pode perder o que eu estou falando. Então entram em transe profundo, desmaiam, e quando estão nesse transe mediúnico, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, boca, nariz, ouvido, esse fluido branco parece espuma de barro. É com isso que essas entidades que teletransportam do universo paralelo estão para cá e durante alguns momentos constituem um corpo semelhante ao que nós temos. Dois principais motivos entram nessa jogada. Primeiro, atendimento de pacientes graves, principalmente cancerosos, que é a área que eu mais atuo. Porque quem mais se teletransporta e se materializa nessas regiões são médicos. E o segundo, mais importante, lampejos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, título do livro. Porque os médicos, até onde eu entendo, que já são médicos sem perceberem, não aceitando, com vergonha de confessar, serão poderosos médiuns do futuro. Eu vou desencarnar e vou voltar. O que eu vou fazer quando eu voltar? Se permitirem, vou ser médico de novo. Vou fazer prova para uma escola de medicina, devo ingressar, porque eu venho com essa missão. Na hora que eu ingressar numa escola de medicina do futuro, a primeira coisa que eles farão é abrir a minha boca e recolher células da minha mucosa, da membrana que envolve a minha boca por dentro. E vão estudar o meu ADN, os meus genes,
e para verificar se nos meus genes eu tenho a genética da mediunidade. Se tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não tem como mais eu voltar nessa história. Próximo. Bem, eu falei que os médiuns estavam lá em transe mediúnico, praticamente desmaiam, entram nesse transe mediúnico profundo. Quando estão nesse transe mediúnico, começam a expedir essa energia chamada ectoplasmática pelos orifícios naturais do corpo, e com essa energia os espíritos se teletransportam e se materializam. Situações extremamente complexas para a nossa compreensão. Por enquanto, eu só estou com testemunho, tá? Só com testemunho. Tento encontrar hipóteses que possam explicar, mas por enquanto eu me considero só como uma testemunha do que está ocorrendo. Eu não estou sozinho. Eu acho que essa figura aí todo mundo conhece. Jesus está no Monte Tabor, está ao lado dele Elias e Moisés. Moisés já tinha morrido há 1500 anos, ou mais. O Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. Então eles não estão deitados no túmulo esperando o dia da ressurreição dos mortos, como pregados aí por algumas mentes religiosas. Já levantaram. Como nós não vamos levantar, sabe o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? Vai acontecer com todos. Meu corpo está deitado. O meu espírito vai se desprender de forma horizontal. O corpo já está morto. O espírito se desprendeu, mas está ligado ao meu corpo físico por um cordão fluídico. E aí o meu espírito começa a se colocar numa posição vertical, com os pés do meu espírito próximo à cabeça do meu corpo. E ele se eleva um pouco mais, mas o cordão fluídico continua ligando o espírito ao corpo físico. Num determinado momento, esse cordão fluídico vai se romper. Onde que ele vai se romper? Junto aos pés do meu espírito. E a energia desse cordão vai voltar para o meu corpo físico, impedindo que ele sofra uma decomposição imediata. Então vai dar tempo para minha família fazer um velório e fazer um enterro, sem precisar botar o meu corpo na geladeira. Provavelmente, quando eu me desprender, eu terei uma noção mais ou menos profunda, às vezes eu vou estar até adormecido, não sei quanto tempo, de que alguém está me esperando. Entes queridos, talvez médicos, enfermeiros, que me conduzirão de forma inclinada na direção do espaço. Se tiver um médium vidente ao meu lado, no momento que eu me desencarnar, ele poderá ver o que está acontecendo com o meu espírito. E ele vai acompanhando o meu espírito se elevar e ingressar no universo paralelo. Aí eu vou desaparecer da visão dele, acompanhado por alguém que esteja me aguardando. Tá? Então é isso que vai acontecer com todos que aqui estão. Eu indago aí todo mundo está aqui, todo mundo. A primeira e a última fila. Diante de uma cena dessa, Jesus, ladeado por Moisés e Elias, alguém aqui conseguiria dormir? Esse aqui que continuou acordado ia tentar cortar o dedo do doido, ou tentou e não conseguiu? Algumas passagens evangélicas dizem que os três estavam adormecidos. Os historiadores dizem que o Monte Tabor era muito íngreme, muito inclinado. E quando eles chegaram lá em cima com Jesus, estavam tão cansados que adormeceram. Olha, nem que eu subisse o Monte Everest a pé, eu ia dormir diante de uma cena dessa. Então, será que eu estaria exagerando diante de tudo que eu vi ao longo de 40 anos vendo isso? Será que eu estaria exagerando em acreditar que estaríamos diante de dois médios de efeitos físicos em transe mediúnico, talvez três, e através da energia ectoplasmática deles desprendida, os espíritos de Moisés e Elias teriam se materializado ao lado de Jesus? Coloca uma hipótese. Não tenho certeza ainda. Mas a hipótese dentro de mim é muito forte, diante de tudo que eu vi. Uma das condições para que nós vejamos uma entidade materializada é a ausência de luz. A luz natural e as luzes artificiais afetam o ectoplasma quando se desprende do médium, a entidade, e o médium quando está em transe. Se eu estou numa escuridão completa,
Como é que eu vou ver uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, ou aparece na porta da cabine, observe que as duas semelhanças são diferentes, o médio é diferente da entidade, a entidade tem cabelo, tem bigode, tem barba, o médio não tem. Nós vemos a entidade na porta e na saída da cabine, porque ela emite luz do seu corpo. Não somente do seu corpo, mas também das suas vestes. Então nós vemos uma entidade no escuro. E fique bem claro para quem está me conhecendo hoje pela primeira vez. Se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo estava dentro. Se ele falasse alguma coisa, todo mundo veria. Se ele exalasse algum odor e andasse por aí pelas fileiras, todo mundo perceberia. Ele está, durante alguns momentos, materializado no nosso universo, no nosso mundo. Não existe morte. Somos imortais. Não há como voltar diante de tudo que eu vi. Próximo. Olha aqui. Anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus. Com todo mundo dentro. Todo mundo presente dentro. As mulheres que aqui estão, 4, todas vendo 2 anjos com roupas resplandecentes na porta do túmulo de Jesus. Mais uma vez eu indago. Será que eu estaria exagerando na minha hipótese em acreditar que o que está acontecendo, o que aconteceu à porta do túmulo de Jesus, foram materializações de 2 espíritos, com as tais roupas resplandecentes, os seus vultos resplandecentes? Alguns estudos mostram que essas roupas poderiam ser transportadas de algum local da nossa terra, do nosso mundo, para cobrir a entidade. Há algumas fotografias que conseguiram ampliar esses tecidos na imagem da fotografia e verem algumas regiões em que há uma costura. Então a hipótese desse transporte de vestes ou de lençóis cobrindo essas entidades também é colocada nessa possibilidade. Eu sempre também costumo falar que acredito humildemente, como essas entidades aparecem sempre cobertas com esses mantos brancos, podendo ou não estar sendo materializadas através da energia ectoplasmática, que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Próximo. Bem, Maria, Madalena, não me toque, ainda não estou pronto para o pai. É proibido terminantemente que nós toquemos numa entidade se nós estivermos numa reunião de materializações. Durante esses 40 anos que eu participei dessas reuniões, uma única vez me foi autorizado a tocar numa entidade. Uma entidade médica, Frederic von Stein, está em todos os meus livros. Então, César, foi dado a você uma oportunidade de ter mais um aprendizado. Segure no meu braço e comprima-se. Eu segurei no braço da entidade e comprimi lentamente. À medida que eu fui apertando, a impressão que eu tinha é que eu estava apertando um maço de papel crepom. Quase a ponto dos dedos se unirem, com medo de estar ferindo ou machucando a entidade ou prejudicando o médico. Toquei, a entidade entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Foi a única vez que me foi autorizado uma prova dessa, de tocar a entidade. Então, a gente sabe que há uma materialização do corpo. Pode materializar até o esqueleto. O que nós não sabemos é qual é a composição desses corpos. Se é exatamente igual ao nosso ou não. Evidentemente, diferenças existem, porque senão, na hora que eu comprimisse o braço dessa entidade, os meus dedos quase não se uniriam. Eu não teria a impressão de estar comprimindo um maço de papel crepom. Então, o que está colocando à nossa frente é uma ciência muito mais complexa do que aquela que nós conhecemos. E que nós vamos ao pouco compreendendo. Eu acho que a classe médica é uma das mais importantes na compreensão desses fenômenos. E eu vou um dia compreender tudo isso. Não tenho dúvida nenhuma de que eu vou compreender. Eu sou imortal. Nunca vou morrer, nunca vou desaparecer. Essas entidades que se materializam nas reuniões que eu apareci, já tiveram um corpo igual o meu, pelo fato de terem passado pelo fenômeno da morte deixar de existir. Não, estão mais vivos do que eu, aprendendo mais que eu, trabalhando mais que eu, mais felizes que eu. E uma das coisas que eles nos dizem e que me tranquiliza é a seguinte: olha, quando você passar por lá de cá, Paulo César, está no livro do Kardec também. Não se preocupe não, porque você em 1 hora você vai aprender o que na Terra você ficava anos estudando. E outra informação preciosa:
tudo que você pensa que esqueceu vai naturalmente voltar à sua memória. Eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1970. O que eu me lembro de tudo que eu estudei nesses 44 anos? Aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Eu dou aula em 2 faculdades de medicina. Eles estão dizendo que quando eu passar por lá de lá, me deslocar desse corpo físico, desse casulo, naturalmente todas essas informações virão naturalmente à minha memória. Isso vai acontecer com todo mundo. Aquilo que nós lemos, eu tenho centenas de livros em casa, eu tenho que estudar muito para escrever. Então eu pego os livros que eu já nem me lembrava o nome. E quando eu pego aquele livro, está todo ele anotado, sublinhado. Eu já li há anos atrás. Não me lembro de nada, nem o nome do livro. Eles estão dizendo que tudo isso retornará naturalmente à minha memória. Pô, coisa fantástica. Eu não me lembro nem o que eu almocei anteontem. Então isso tudo vai voltar à minha memória. E ainda vem uma terceira informação, olha. E as informações que retornarão à sua memória, não é só que você estudou nessa vida, não. Tudo que você estudou lá atrás, nas vidas que você já viveu, também retornarão. Então nós vamos cada vez acumulando mais conhecimento. E quanto mais conhecimento nós realizarmos, acumularmos, mais felizes nós nos sentiremos, desde que utilizemos este conhecimento para o bem. Então, quanto melhor você fizer o bem, mais feliz você vai se sentir. Então, estamos no caminho. Próximo. E aí eu fui colocando essas experiências, não somente nos outros 4, mas agora no 5º, aonde eu coloco as minhas experiências que tive com espíritos médicos materializados. Aqui estão deles, Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, que se aproximou do lado de Frei Luiz, porque entre as mais de 500 crianças hoje no nosso educandário, haviam judeus reencarnados. E o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luiz, que também era alemão. E através da benignidade de efeitos físicos do Gilberto Arruda, realizou prodígios ao longo de quase 60 anos. Quase 60 anos. Eu sempre coloco, pode passar o próximo. Eu sempre coloco umas reflexões daqueles que me ouvem, né? Primeira reflexão, e se o médico, como eu, como outro qualquer, estivesse presente numa reunião dessa? Segundo, e se quem se materializasse numa dessas reuniões fosse um médico que já passou pela Terra, teve um corpo semelhante ao nosso, desencarnou, continua vivo no outro plano de existência, e sobre essas condições dificílimas, especialíssimas e raríssimas, ali se teletransportou e se materializou. Terceira reflexão, e se fosse possível diálogo entre esses dois médicos, um encarnado e outro desencarnado, materializado? E a quarta reflexão, que eu considero a mais importante, e se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? A Estrela de Belém, o Evangelho da Montanha, o Sermão da Montanha, a crucificação de Jesus, a sua materialização, porque eu não acredito em ressurreição, a sua materialização e aí? Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado, como as correntes religiosas corretamente fazem. Só que eu não consigo ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero entender como aconteceu. Como aconteceu? Que leis físicas, químicas e biológicas regeram todos esses fenômenos, principalmente as curas. Eu sou médico. Qual médico que não vai saber como que ele curava? Ele não podia curar um leproso sem conhecer um micróbio chamado bacilo de Hansen. Ele não podia fazer um cego enxergar sem conhecer toda a estrutura do globo ocular. Ele não podia fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura muscular, óssea e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Agora que aprendeu, aprendeu. Com outras civilizações, com planetas que nem mais existem, em outros planos de existência, é o que vai acontecer comigo e com qualquer outro médico que atua na Terra. Nenhum neles está sozinho. Nós só sabemos cuidar da parte física. Quem é que está conosco? Cuidando da parte mais importante, a extrafísica, espiritual. Eu não sei. Então, o que está sendo colocado nesse livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, são relatos, inclusive, de médicos, médiums, sobre o que acontece com eles quando estão dentro de um centro cirúrgico. É de estarrecer. É inacreditável o que eles veem. E não tem coragem de dizer. Vão taxá-lo de maluco. Então, fica comigo. Talvez não tenha coragem de dizer. Vamos em frente. Pode passar o próximo.
Bem, o que é um médium? Segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 159, todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Essa faculdade não é nenhuma doença. Ela é inerente ao homem. Então, qual é a diferença do médium para nós? Está na genética, no ADN. Os nossos geneticistas ainda não sabem. No futuro saberão. Porque eles só sabem a composição de um corpo igual ao meu, varia, né? De acordo com os trabalhos científicos que você estuda. Mas varia de 2,5% a 10%. Vamos colocar 10%. Se só 10% do meu ADN é suficiente para compor um corpo inteiro, para que os outros 90%? Segundo, antigamente era chamado ADN lixo, não servia para nada, errado. Os nossos geneticistas estão percebendo que à medida que nós continuarmos evoluindo como espécie humana, trechos mais longos do nosso ADN serão utilizados na confecção do corpo da mulher e dos homens do futuro. Então, os homens e as mulheres do futuro serão mais resistentes a uma série de doenças que hoje não somos, alérgicas, infecto-contagiosas, o próprio câncer. Então, a ciência que está dizendo isso. E, mais, está nos dizendo que outros sentidos serão desenvolvidos na espécie humana do futuro. Então, eu acredito que os sentidos mediúnicos estão dentro dessa história. Próximo. Qual a diferença estrutural entre alguém com sentidos mediúnicos? Algumas obras estão dizendo, por exemplo, experiências psíquicas atrás da cortina de ferro. Quer dizer, países atrás da cortina de ferro absolutamente agnósticos, não acreditavam em nada, nem Deus. Mas experiências psíquicas feitas nesses países verificaram que o percentual de humanos com dote mediúnico deve estar em torno de 7%. Há umas informações trazidas pela Joana de Ângeles e outros, através do médium Divaldo Pereira Franco, de que 4 grandes vertentes de espíritos estão se aproximando de nós. Primeiro, espíritos altamente evoluídos dentro do âmbito da engenharia e que trarão soluções para uma série de problemas que beneficiarão toda a humanidade e não somente os mais ricos. Bom. Segundo, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós já estamos entrando no Google, na internet, estamos vendo as crianças com 3, 4 anos executando sinfonia no piano sem nunca ter estudado música. Espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Talvez nós estejamos vendo isso acontecer no nosso país. E o quarto, que eu considero o mais importante, são espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Então, no futuro, nós não seremos 7% de médios. Podemos ser 10, 15, 20, 30, 40. Então, atenção no que está sendo dito, que é muito importante. Não deixemos que a nossa atenção seja desviada por outras formas de desvio da nossa intenção. O que está sendo dito é altamente importante. Cuidado com os telefones celulares nesse momento. Os cientistas terão médiums dentro da sua casa. Então terão que virar para o que está acontecendo. Os filhos deles são médiums. Então como é que eles vão se negar a estudar o assunto? Compreenderam a importância da vertente desse espírito altamente evoluído no ramo da mediunidade? Pode passar o próximo. Bem, até onde nós estamos entendendo, a mediunidade está com base na glândula pineal. A glândula que produz o hormônio do sono, a melatonina. Será que aqueles médios de efeitos físicos que entram em transe profundo, a sua glândula pineal naqueles momentos está produzindo grande quantidade de melatonina, por isso eles estão em transe profundo? Talvez. Próximo. E ela vem sendo estudada ao longo dos anos, certo? André Luiz, Edgar Harmon, Carlos Torres Pastorino, Francisco Cajazeira, vai por aí. Veja, 45, 1964, 69, a cada ano vai chegando, a cada década vai chegando novas informações. E nós estamos agora com esse nosso colega Sérgio Oliveira, nosso amigo lá de São Paulo,
neurocientista, que através de pesquisas com a glândula pineal, difração da raio-x e tomografia computadorizada, está relatando a presença de determinados cristais, chamados de apatita, que são magnetizados e capazes de atrair ou repelir campo de energia. Entendo a mediunidade como campo de energia. Certo? Quanto maior o número desses cristais na glândula pineal do humano, maior a capacidade de uma pessoa captar energia, ou seja, de se tornar um médium. Próximo. Aqui está uma das imagens que ele conseguiu, através dessas experiências. Cada bolinha branca dela aqui são os cristais de apatita. O que ele percebeu? Que quanto maior a quantidade de cristais de apatita na glândula hipófise, maior a capacidade mediúnica de um ser humano. Então a ciência está se aproximando. O que vai causar a maior ou a menor quantidade de cristais de apatita numa pineal? A genética, o gênero, o ADN, que será pesquisado pelos cientistas, neurocientistas e principalmente pelos geneticistas do futuro. Próximo. Bem, um médium com um número considerável de cristais de apatita em sua glândula pineal poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas. Extrafísicas entra no ectoplasma, até onde eu estou entendendo, sim. Essa energia está em todos nós, está em todo ser vivo. Qual é a diferença do médium de efeito físico para nós? Um dos envoltórios que compõe o perispírito chama-se tela búdica. Graças à tela búdica, nós não sentimos o tato, o toque dos espíritos que aqui estão. No médium de efeito físico, ela é mais fina e esburacada, fenestrada. Então o ectoplasma deles se desprende com mais facilidade. Mas isso tem um tremendo inconveniente. Geralmente são espíritos altamente endividados, perseguidos por legiões de espíritos vingadores, pelo que por eles sofreram no passado. Então esses médios sentem o toque. Gilberto, Ivan, aqueles que eu conheço, meu próprio pai, do nada, puxões de cabelo, beliscões, bofetadas, pontapés, e vai por aí afora. Então vejam a vida de um médium de efeito físico. Sempre retraídos, desconfiados, sabem que a energia que se desprende dele é sensível até o pensamento. Então você não pode entrar numa reunião de materializações pensando nas contas que você tem que pagar amanhã, no aborrecimento que você teve na sua casa ontem, durante o trabalho na semana. Não vá, porque você abre brechas em que entidades que não têm nenhum interesse em que essas verdades surjam até nós, interfiram. Nós estamos habitando um planeta de provas e expiações. Existem bilhões de decaídos que não têm nenhuma interesse em que essas verdades surjam. E você pode taxá-los de tudo. Podemos taxá-los de tudo, menos de ignorantes. Sabem como manipular essas energias e como utilizá-las na direção do mal. E não são diferentes de nós. Nós usamos a energia atômica para construir um aparelho que trata câncer e a mesma energia para construir uma bomba. Então eles não são diferentes de nós. Eles são o que somos. Próximo. Bem, a energia em 7 octilhões de átomos. Quer dizer, 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 23, ou seja, 23 zeros, é o que eu tenho no meu corpo. Se eu pegar 60 gramas aqui do meu amigo, são 60 gramas, e medir a quantidade de energia nesses átomos, que estão só nas 60 gramas, dividimos a energia dessas 60 gramas, só em 60 gramas a ciência está me dizendo que eu tenho 100 bombas atômicas. Eu peso 90 quilos, 90 mil gramas, 160 mil bombas atômicas. É essa energia que eu tenho em mim. Se eu soubesse como canalizar de forma inteligente toda essa energia, talvez eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Isso sem falar das energias extrafísicas. Mas eu não tenho ainda merecimento nem controle sobre mim mesmo para isso. Então, pode passar. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho.
eu fui chamado lá para fazer essa apresentação lá em Portugal. E eu tinha aprendido que a energia ectoplasmática necessária à materialização de um espírito de 85 quilos seria suficiente para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 161 anos. Aí eu ia fazer essa apresentação lá em Portugal. Aí pensei assim comigo, poxa, quantos portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Aí multipliquei 161 por 3,5. Quer dizer, a materialização de um único espírito seria suficiente para iluminar Portugal por 492 anos. Quem é que comanda toda essa energia? Que inteligências são essas? Eu vi a entidade se materializarem, sair da cabine, retornarem em questão de segundo, outra se materializar, às vezes duas. Quem é que comanda tudo isso? Que inteligências são essas? Eles estão dizendo que nós estamos nesse caminho de nos tornarmos essas inteligências através das nossas vindas e vindas como espíritos encarnados e desencarnados. Não há condições na nossa imaginação de compreender que inteligências são essas. E não é só na nossa inteligência, na nossa imaginação, não. A imaginação dos nossos futuristas, dos nossos escritores de ficção científica, dos cineastas que desistiram de ficção científica, vai por aí fora. Esses filmes aí, Guerra nos Planetas, Guerra nas Estrelas, tudo é ficção. Quanto mais evoluída for uma civilização, mais ela compreenderá a existência do espírito, das energias mediúnicas. Elas poderão captar as formas de pensamento em volta dos seus habitantes. Qual será a forma de pensamento que estará em volta de mim se eu assumir um cargo de secretário de saúde e desviar 300 milhões de reais, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Quais serão as formas de pensamento em volta de mim? Encher minha roupa de bomba e explodir um prédio, um avião. Então eu não poderei pertencer a tais civilizações. Eu não tenho controle sobre o que eu faço, sobre o que eu penso e até sobre o que eu faço. Não tenho controle dele. Dia desse eu estava andando com o meu carro aí no Grajaú, parei aí no sinal e estou esperando o sinal abrir. Aí vem um rapaz com a mochila nas costas, bem vestido, indo para a escola ou voltando da escola, de skate. Passou em frente ao meu carro, escarrou em cima do meu para-brisa, a ponta eu não vi mais nada. Para complicar, eu estava sem água no equipamento. Toda vez que eu estou deparado com uma situação dessa, eu faço uma oração e peço a Deus: Senhor, permita que eu possa usar as 160 mil bombas atômicas na direção desse irmãozinho. Não vai sobrar nem a alma. Então, eu não tenho controle sobre mim. Não posso utilizar essas energias. Mas as palavras de Jesus foram muito claras: vós todos sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim poderão fazer as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Cara, o homem acalmava o mar e o vento e está dizendo que eu posso fazer obras maiores. O que o médico não faria se soubesse dominar tamanha quantidade de energia? Eu, com a minha força mental, poderia dilacerar ou destruir cálculo de vesícula, cálculo no rim, tumores cerebrais, corpos estranhos, parasitas, e vai para fora. Então aí está o que eu acho que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão tremendos médiums. Próximo. Bem, aqui está a potência dessas energias extrafísicas. É uma fotografia que eu sempre mostro, de uma médium inglesa, chamada Andância, em que um espírito masculino se materializava através dela. De um homem masculino. Então você pode até ter espíritos femininos se materializando, como eu vi, irmãs de caridade se materializarem através da habilidade de Gilberta Ruth. E tamanha é assim, as provas que eles chegam até a falar línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglossia. Inclusive línguas mortas, como o aramaico antigo e até o latim. Próximo. E aí está o que o nosso amigo talvez quisesse dizer: todos os seus deuses. Próximo. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço, talvez outras maiores ainda. E aí os discípulos, diante do que ele fazia, estarrecidos, falavam por quem é esse homem? Quer dizer, o mar e o vento lhe obedecem.
Próximo. Então, continua afirmando que não existe milagre. E o médico vai acreditar nisso aqui? Nenhum médico vai acreditar nisso. Vai cuspir na terra, vai aplicar saliva com terra, na vista do cego de nascença, e ele vai voltar a enxergar? Nenhum médico vai acreditar nisso. Próximo. Mas olha a imagem. O Gilberto Arruda, com o Frederico encarnado nele, e tendo a encarnação como um fenômeno superior à incorporação, quando o espírito está encarnado no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. E enquanto eles estavam cuidando de um paciente deitado no leito, nitidamente, nós vemos alguma coisa branca sendo expelida pelo nariz e pela boca do médium. Uma fotografia está assim, chamuscada, porque nós estávamos na escuridão e foi feita por filme infravermelho mais de 40 anos atrás. E se isso aqui tivesse acontecido há 2000 anos, o que eu pensaria? Sabe o que ele fazia? Para cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma célula extrafísica no meu perispírito. E se eu tivesse conhecimento científico, profundo, descomunal, de como teletransportar células do meu perispírito para o meu corpo físico, eu poderia transportar células dos olhos do meu perispírito para o meu corpo físico ou o corpo físico do paciente. Agora, quanto de conhecimento, de ciência, de estudo eu precisaria para fazer tal prodígio? Mas ele está demonstrando que era possível. Próximo. É esse perispírito que molda o meu corpo. O espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe. Formou um ovo. 2, 4, 8, 16, 32 células absolutamente iguais. Iguais. De repente, uma se transforma numa célula do fígado, outra no osso, outra no neurônio, outra numa célula da pele, outra na célula do estômago, outra na célula do pulmão. Como? Se são células absolutamente iguais. Salta nos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha, que existe uma forma extrafísica moldando o meu corpo. E essa forma extrafísica que molda a nossa formação como embriões, como fetos, como humanos. Então não existe milagre, acabou. O que existe são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência não alcançou. Eu vou operar um paciente amanhã. Chego no hospital e tem tudo. Eu vou chegar na hora de lavar minha mão, passar minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água vai sair da torneira sem tocar em nada. Se eu tiver com um selvagem, uma criança do meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Não existe milagre. Existem leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não alcançamos. E vamos alcançar, à medida que evoluirmos como humanidade universal. Próximo. Bem, por que os médicos de hoje não conseguem realizar as curas mediúnicas? Não temos inteligência. Primeiro. Segundo, não temos constituição genética adequada para poder esterilizar essas potencialidades energéticas que estão em todos nós. Então, enquanto não atingimos esse merecimento e esse conhecimento, não adianta tentar. Próximo. Olha só. Uma médium russa vai entrar na internet, vai chegar em casa, pode clicar o nome dela. Nina Kulagina. Fizeram um filmete dessa médium de 7 segundos. Nesses 7 segundos, ela, com a sua força mental, conseguia movimentar em cima da mesa fósforos e pedacinhos de papel. Com a força mental. Sem tocar em nada. Mas o filme demorou 7 horas para ser feito. Um filme de 7 segundos demorou 7 horas. Porque a cada meia hora de concentração, essa médium perdia 1,5 kg de massa física. Aí tinha que parar, alimentar, tomar água, descansar, para depois continuar. Então nós não temos conformação genética para utilizar energia ainda, nem inteligência. Próximo. Mas estamos no caminho. Próximo. Essa pesquisadora, Catherine Pollard, resolveu se dedicar ao estudo da genética da inteligência. Quais são os genes, qual é a parte do ADN
responsável pela nossa inteligência. Bom, aí o que ela percebeu? Ela descobriu uma região do genoma, do ADN, que ela classificou como HAR1. Vamos entrar em detalhe não. Próximo. O nosso GN, o nosso ADN, não entra em detalhe, vamos guardar só as generalidades. O nosso ADN tem 3 bilhões de unidades. 3 bilhões de unidades. Ela percebeu que, em relação à inteligência, somente 118 dessas unidades entravam na jogada. Primeira informação. Entre 3 bilhões, somente 118 entram na genética da inteligência. Outra informação preciosa. Ó, durante 300 milhões de anos, essas 118 bases ficaram inalteradas. 300 milhões de anos. E nos últimos 6 milhões de anos, esses 118 bases estão sofrendo uma transformação e aumentando cada vez mais a nossa inteligência. Quem é que estava mantendo esse grupo de bases sem modificações durante 300 milhões de anos? Quem é que liberou a modificação dessas bases nos últimos 6 milhões de anos? Estão percebendo que nós não estamos sozinhos? Que a nossa evolução está de acordo com inteligências que nos acompanham? Então é questão de tempo. Então nós já estamos no caminho da inteligência. No meu livro, a Face Oculta na Medicina, eu falo sobre o trabalho de uma pesquisadora francesa que veio estudando a nossa evolução como seres humanos. A intenção dela era estudar a evolução do nosso osso maxilar superior, do nosso maxilar inferior. Bem, aí é o único osso que se movimenta aqui no crânio. É o nosso maxilar inferior, nossa mandíbula. Bom, para ela ver a evolução, ela tinha que pegar os crânios dos pré-humanos, fósseis, e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou de cabeça para baixo, ela percebeu uma alteração que ela não estava pensando em estudar, sobre o osso esfenoide, que é onde se assenta o cérebro. O osso esfenoide tem a forma de borboleta, é o mais complexo osso do nosso corpo humano. E ela percebia que, através das eras, haviam inclinações desse osso esfenoide. Quando ele inclinava, o nosso crânio ficava maior, o cérebro também, e nós ficávamos mais inteligentes. Ela percebeu 5 inclinações. Primeira, há 60 milhões de anos, o esfenoide era horizontal. Há 40 milhões de anos veio a primeira inclinação e surgiram os cílios. A segunda, 20 milhões de anos, surgiram os grandes macacos. A terceira, 6 milhões de anos, surgiu um gênero chamado Australopiteco, que deu origem ao nosso gênero Homo. Há 2 milhões de anos surgiu o gênero Homo. E há 160 mil anos surgimos nós. Percebam que as distâncias das inclinações estão encurtando. 40 milhões, 20 milhões, 6 milhões de anos, 2 milhões de anos, 160 mil. Isso está de acordo com a subida de degrau do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração? Quem é que vai trazer as modificações sociais, econômicas, artísticas, científicas que nós precisamos para passar a habitar num planeta de regeneração? Espíritos mais evoluídos que nós, que precisarão de corpos mais perfeitos do que os que nós temos, principalmente das cerebrais. Um dia desse eu fiz essa apresentação, tinha um neurologista presente. Paulo César, peraí. Você está dizendo que quanto maior é o nosso crânio, maior aumenta a nossa inteligência. Sim. Pelo menos foi comprovado pelos nossos pesquisadores. A ciência só sabe o que acontece em 4% do universo. E nós temos um crânio, um cérebro desse tamanho. Quando nós entendemos, então, o que acontece em 30%, 40% do universo, qual vai ser o tamanho do nosso crânio? Como é que eu vou passar pela vagina da minha mãe quando eu for nascer? Como é que eu vou conseguir equilibrar minha cabeça em cima dos meus ombros? Boa pergunta. Informação dos nossos amigos. Não é a quantidade de neurônios que é responsável pela inteligência, mas a qualidade dos nossos neurônios. Ela é que se modificará. As conexões que os neurocientistas chamam de sinapses, as conexões entre os neurônios, é que será diferente. Então está tudo na ciência. Só questão de tempo. Próximo.
A medicina mediúnica do futuro, então, será energia pura mentalmente direcionada. Próximo. Que é o que o nosso amigo provavelmente fazia. A hemorroída encostou nas vestes dela e ficou curada, ele nem viu. Então, certamente, haviam médicos desencarnados o acompanhando. Quando ela tocou nas vestes deles, eles utilizaram de forma inteligente a energia que deles se desprendeu e resolveu o problema do sangramento que ela tinha pelas hemorroides. A mesma coisa, ele impunha as mãos. Agora, deveria ter outros sentidos. Ele deveria ver coisas fora da matéria que nós não vemos, para ele poder realizar o que ele realizava. É isso que vai acontecer com o médico do futuro? Próximo. O que será possível ao médico médium do futuro? Convicções inabaladas. Algumas vezes eu vi essas entidades médicas encarnadas no médico, que lá ainda faziam, antes de fazer algum passo mediúnico, ficavam olhando para o corpo do paciente. Nitidamente eles estavam contemplando o interior do corpo, o perispírito. O que aconteceu em vidas passadas? Por que ele está doente? Próximo. Então, o que será possível ao médico médium do futuro? A percepção do mundo espiritual pela vidência. A captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida e clarividência. Nós vamos ouvir o que eles estão nos dizendo. Olha, vai por ali, vai por aqui. Esse paciente está assim por causa disso. Olha o que aconteceu em vidas passadas. A visão por transparência, a visão ultramicroscópica, as cirurgias hiperfísicas. Se eu tivesse visão por transparência, quantos diagnósticos eu faria como cirurgião? E se eu tivesse visão por microscópico e ultramicroscópico? Mas, porém, todavia, contudo, temos que tomar cuidado. Se os médicos tivessem esses sentidos, quantos desempregados nós promoveríamos? Porque as indústrias que fabricam os instrumentos que nós utilizamos como médicos para diagnósticos terapêuticos e terapia seriam fechados. Não chegou o momento ainda. Aí o nome, estou sendo bem claro, a medicina médica do futuro. Certo? Cirurgia de hiperfísica. Sabe o que é cirurgia de hiperfísica? Ultrapassa os limites do corpo humano. Cansei de ver isso, caraca. Com sangramento, com extração de peças, algumas deu mesmo tirada. Frederico, se você tem visão microscópica, ultramicroscópica e sabe realizar cirurgias hiperfísicas, por que tem que ter sangramento? Você não pode poupar os capilares, os vasos sanguíneos para que não sangue? Sim, posso. Então por que você deixa sangrar? Para aumentar a fé do doente e a sua. Desintegração molecular de anomalias. Se eu soubesse como desintegrar com a visão por transparência e a minha força mental, placa de heteroma que está obstruindo coronárias, eles estão dizendo que isso é possível. E eu vi isso acontecer. Extração de uma válvula mitral, está aí descrita. Durante 5, 10 minutos, quanto tempo demoraria para tirar uma válvula mitral do coração e colocação de uma prótese lá no Instituto do Coração? Qual seria a parafernália necessária para a execução de tais intervenções? Materialização de prótese de ectoplasma. Na hora que eles tiraram a válvula mitral do meu professor que estava lá, eu pergunto, mas como é que o cara está vivo? À medida que a válvula mitral já estava na minha mão, ele botou, eu tirei, eu puxei do tórax do meu professor. Olha, nós sabemos como desintegrar molecularmente a válvula mitral defeituosa, e à medida que ela vai sendo desintegrada, nós vamos formando, materializando uma prótese ectoplasma no local, que com o tempo adquire as mesmas características do receptor. Então não tem rejeição. Um mecânico de automóvel não podia me dar uma resposta dessa. Percepção das causas kármicas das doenças. Nós, como os médicos, estamos tratando efeitos, não sabemos das causas. Câncer. A causa está ali na passada. Os tumores são aspiradores das impurezas do espírito que eu coloquei. Não foi Deus que colocou, não, fui eu. Eu sei que se eu der um tiro em alguém e a bala pegar na coluna e ele ficar paraplégico, qual é a injustiça divina se eu sofrer um acidente e ficar paraplégico? Foi a mesma coisa que eu fiz. Não tem saída, é matemático. Fez. Pode plantar o que quiser, mas tu vai colher. A colheita é obrigatória. Incursões intracorpóreas e muito mais. Próximo. Podem essas inteligências extrafísicas causar algum tipo de dano ao nosso corpo físico e até mesmo dificultar o trabalho do médico? Sim. O senhor aí que está prestando atenção até no que eu penso, vem cá. O senhor mesmo que está com a mão na orelha. Você. Eu vou pedir para ele vir, porque provavelmente os que estão no fundo não perceberão com nitidez. Olha o que eu vou mostrar para ele. Fica de lado ali.
Você vai acompanhar o que eu vou te mostrar. Próximo. Essa fotografia foi feita em 1983. Esse indivíduo foi envolvido num escândalo. A Globo foi lá e fez uma fotografia dele no momento que ele estava fumando. Olha o que aconteceu. Na fumaça do cigarro se desenhou uma cara tonha, 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma sobrancelha, uma orelha e uma vasta cabeleira. Podem interpretar da maneira que quiser. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Qual é a minha interpretação? Esse camarada devia ser um médium efeito físico. As moléculas de ectoplasma se desprenderam e moldaram a silhueta de um espírito obsessor. A fumaça seguiu e acompanhou as moléculas de ectoplasma. Pode sentar. Muitíssimo obrigado. Se ele viu, mesmo os que estão mais longe, verão. Atenção, amigos. Preste atenção. Do lado de lá não tem crack, não tem nicotina, não tem maconha, não tem ópio. E a necessidade fica muito maior do que quando eles aqui estavam. O que é que eles fazem? Se aproximam de nós, principalmente dos jovens. Intuem, experimenta, usa. E quando nós usamos essas drogas estupefacientes, os fluidos que se desprendem de nós, eles aproveitam e diminuem a ansiedade em que eles estão. Um espírito com essa malformação não pode não caber num corpo físico igual ao nosso. Como é que os nossos mentores vão fazer para aliviar o sofrimento do espírito desse? Não pode reencarnar na Terra. O perispírito dele não cabe dentro de um corpo físico. Sabe o que acontece? Vão reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estão na idade da pedra, como trogloditas, pré-humanos, australopitecos, neandertais, e vai por aí fora. A inteligência não regride, regrediu a forma física. Então, pode, por exemplo, um carrasco nazista que queria modificar o curso da humanidade, pode ajudar uma humanidade a acelerar sua evolução, mas pelo seu próprio sacrifício, porque reencarnarão em planetas menos evoluídos que a Terra e poderão auxiliar essas humanidades na sua evolução com a sua inteligência. Mas aqui está o resultado do que pode acontecer quando nós ingressamos por essas estradas do crime, do tóxico, das drogas, da corrupção, dos corruptores, de tudo que nós sabemos. Aí está o resultado. Se eles soubessem o que os aguardam, não estariam fazendo o que estão fazendo. Próximo. O pessoal da minha geração. Na década de 60, nós vimos um filme chamado Viagens Fantásticas. Cientistas miniaturizam um submarino com um cientista dentro e injetam na corrente sanguínea de um doente. Eles vão até o cérebro e eliminam com raio laser uma lesão cerebral do paciente. Eu estava pensando assim comigo, estava com esse livro aí, já tinha 12 capítulos escritos. Será que eu encontro algum colega médico ou médica que possa me dizer o que acontece com ele quando entra dentro de um centro cirúrgico, uma enfermaria, um ambulatório? Aí tem uma médica lá no Frei Luís, está lá 7 anos conosco. Médica, cirurgiã, proctologista e médium potente. Reservada, calada. Aí me aproximei dela, colega, eu estou com um livro assim, você pode dizer o que acontece com você, com o médico, no hospital, no centro cirúrgico? Vou pensar. Aí passou 10 dias, não respondeu nada, eu voltei, o que é? Você pensou? Eu estou com o livro pronto. Ou você me diz alguma coisa, eu acabo o livro. Eu vou atender o seu pedido com uma condição. Qual? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom, tentamos aí um. Aí eu fiz 16 ou 17 perguntas, mandei para ela por e-mail, ela começou a me responder. Era tudo que eu já tinha escrito nos 12 capítulos e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz para mim que entra dentro de uma sala de cirurgia, ela vê mais médico desencarnado do que encarnado. Nenhuma equipe está sozinha. Estão nos orientando, vai por ali, vai por aqui, cuidando da parte extrafísica e espiritual. Ela entra e ela percebe que ela tem 2 mentores com ela. Ela chama de mentores. Em determinado momento, a visão dela adquire transparência. Ela vê o corpo dos pacientes por dentro, ela vê os órgãos e começa a adquirir
microscopia, ela vê a célula, ela entra dentro da célula, ela entra no núcleo, ela vê o gênese. Claro que ela não quer que coloque o nome dela no livro, vou chamar ela de maluca. Em determinado momento, ela começa a navegar pela corrente sanguínea do paciente, vendo as hemácias passar por cima, pela esquerda, pela direita e por baixo. Aí eu me lembrei do filme. Poxa, vou botar o nome desse capítulo de Viagem Fantástica. E escrevi um capítulo, escrevi 2. E se tivesse mais espaço, escrevia 3, 4, 5, 6. Tamanha a quantidade de informações que ela vai dando aos borbotões, as cataratas de informações do que acontece com ela. Quer dizer, um exemplo nítido do que vai ser o médico médio no futuro. Próximo. Para terminar. Essa criança é muito bonita, não é? Filha dele. É a minha médium. Não é a minha médium, é a minha neta. Está com 3 anos. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, a minha nora foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança não senta, a criança não fala, a criança não come, está com uma sonda no estômago para ser alimentada e não morrer de fome. Olha a precisão desse Deus pregado pelas correntes religiosas que não aceitam a reencarnação. Olha a precisão. Ele pega 3 seres vivos: vírus, inseto e humano. O vírus entra dentro do mosquito, o mosquito fica distante, joga na corrente sanguínea o vírus, ele passa pela placenta e chega no feto. Entre bilhões de células, ele vai exatamente aonde? Na célula tronco neuronal. Absorve a energia da célula tronco neuronal e ela não produz todos os neurônios que a criança precisa. É muita precisão. Impressionante. É de estarrecer. Não se acredita na reencarnação? Qual a explicação que eles dão? Mistérios da cristandade. O porquê não faz parte do nosso dicionário. Diante do sofrimento e da doença, nós temos que nos manter firmes. Eu quero saber como é que você vai explicar a uma criança dessa que ela deve se manter firme. Como é que eu vou pedir para ela se manter firme? Só o Espiritismo explica o que aconteceu. São 3.000 crianças ou mais. 3.000. Olha o outro lado da história. Olha. Pesquisadores da USP pegaram tumores malignos que acometem crianças e implantaram no cérebro de ratos. Tudo que é azul aqui, ó, é célula tumoral. Tudo que é verde são neurônios normais. Não sei ainda, estou com o trabalho deles para estudar de onde tiraram essa ideia. Injetaram no sangue dos animais, inclusive os animais já estavam com metástases ósseas, coluna, pé com tumor, costela com tumor, o vírus da Zika. O vírus destruiu todas as células cancerosas e não atacou mais nenhuma. Próximo. Olha o que aconteceu. Tudo que é colorido é câncer. Tudo que é colorido é câncer. Então, o tumor cerebral com as metástases ósseas. Injeta o vírus da Zika. Sabe tudo? O mesmo vírus? Então, esses espíritos vieram com 2 bagagens. Uma kármica, talvez relacionada com experiências com crianças em campos de concentração nazistas, e uma bagagem missionária, trazendo a solução para um tremendo problema da médica. Para essas crianças nós temos que abrir o crânio, tentar tirar o tumor cerebral e depois fazer quimioterapia. A maioria morre. Quer dizer, o mesmo vírus da Zika que leva a microcefalia está curando essas crianças? Só o Espiritismo pode explicar uma situação dessa. Próximo. Olha o que uma dessas pesquisadoras disse. Estamos em... E nem espírita é, hein? Nem espírita é. O mais importante é a conduta, não é a crença. Estamos empolgadíssimos. Ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa a gente se abraçava. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor. Lembra a pesquisadora Maiana Dante. Próximo. Matou. Matemático.
A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Enquanto não se unirem, não tem solução para a humanidade. Próximo. Aí está o livro de vocês. Eu não posso ser alucinado. Se eu fosse alucinado, eu podia ser um cirurgião. Estão me reconhecendo aqui? Eu quero que eu tire a máscara. Então eu não entro em nenhuma cirurgia sem colocar na minha mente essa imagem. Pode passar o próximo. Bem, para terminar. Todo mundo que está aqui? Todos? Todos? Para o médico, pior ainda. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar num determinado momento por um distúrbio de saúde. E pode esse distúrbio de saúde nos levar à desencarnação. Todos nós sabemos disso, essa questão de tempo. Acabou. Então deixa eu passar uma das minhas experiências lá no Lar de Frei Luís. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama, estava com 1 ano de operada, e apareceu metástase em todo o esqueleto. O principal sítio de metástase do câncer de mama são os ossos. Aí não tinha mais nada para fazer, levei para uma reunião de materializações. Ela foi colocada no leito e eu fiquei sentado à cabeceira desse leito. Escuridão, começam a espocar os relâmpagos dentro da cabine e sai uma entidade chamada João Pedro materializado. Iluminado, chegou. Está aí o João Pedro, esse mesmo. Está aí. Me dá esse retrato. Está aqui. Está aí o João Pedro materializado. Se aproximou da paciente e começou a deixar jorrar sobre a paciente a luminescência do seu próprio corpo. E depois também a luminescência de uma ampola que ele trazia na sua mão fechada, com tamanha força energética, não é? Que dava para ver até os ossos da mão da entidade. De onde dá para crer que ele consegue materializar até alguma forma de esqueleto junto com eles. Muito. E aí, num determinado outro momento, o João Pedro começa a conversar com uma outra entidade. Mantenhamos uma concentração. Imaginemos aqui a figura do Cristo junto a nós, pondo as mãos sobre a fronte dos nossos irmãos necessitados. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Campos de algonas nos fará deitar, nos levará a águas quietas e tranquilas pelo amor do seu nome. Refrigera nossas almas, guia-nos pelas veredas do amor e da justiça, pelo amor do seu nome. Mesmo que tivéssemos que andar pelo vale da sombra da morte, nenhum medo teríamos depois tua vara e o teu cajado nos conforta. Aparelha da nossa mesa diante de nós, ante os nossos adversários, unge na nossa cabeça com óleo, o nosso cálice se transforma. O bem e a beneficência nos acompanharão durante os longos dias de nossas vidas. E nós todos viveremos felizes na casa do Pai por longos dias. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Graças a Deus. Bem, e aí, num determinado momento, o João Pedro começou a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz, pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe. Se a laringe não estiver iluminada ou bem solidificada, nós não vemos, mas ouvimos a voz da entidade. É outro mistério para mim terrível. Vocês estão ouvindo a minha voz porque o ar dos meus pulmões é que está fazendo vibrar as minhas cordas vocais.
Se a entidade só está com a laringe materializada, o que é que está fazendo a corda vocal da entidade materializada vibrar? Então estavam as duas entidades conversando, o João Pedro e essa outra entidade que se manifestava pelo fenômeno da voz direta. Acho que o João Pedro fez com todo mundo. Cedo, mas bastante comprido. Aquele que habita Escolher o santuário do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. O Senhor nós diremos: és o nosso refúgio, a nossa proteção, o nosso Deus em quem tanto confiamos. Ele nos livrará dos laços dos nossos inimigos e da peste perniciosa. Sob seu manto encontraremos refúgio, porque tua verdade é pavês e escudo para todos nós. Não teremos medo do terror noturno, nem da seta que de dia voa, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Se 1000 caírem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nada nos acontecerá. Com os nossos olhos contemplaremos a recompensa dos ímpios, dos maus e dos perversos. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, e no Altíssimo fizeste da tua morada. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará ao nosso santuário, pois darás ordens a teus anjos para que nos confortem em todos os nossos caminhos. E eles nos sustentarão com tuas mãos, para que não tropecemos nas pedras do caminho. Pisaremos o leão e a serpente, calcaremos aos pés o filho do leão e o dragão do mal, pois sempre consagramos a teu nome, ó Deus, de bondade e de infinita misericórdia. Nós te invocaremos e tu nos responderás. Estarás conosco em nossas angústias e delas nos retirarás e glorificarás. Falar-nos-á com a longura dos dias, mostrando-nos sempre a nossa salvação. Graças a Deus. Então João Pedro começou a conversar com essa entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz. Naquele momento eu estava vendo quatro dos mais fantásticos e raros fenômenos descritos pela ciência da mediunidade: a materialização do espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta, que você não vê a entidade mais ouve, e a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas pelo médium, porque as duas entidades estavam conversando em inglês fluente. Tamanha era a velocidade do inglês que eles confabulavam que eu não conseguia entender nada. Mas uma das palavras que eles repetiam incessantemente era wonderful, wonderful, wonderful. Eu estou aqui sentado com a paciente com câncer de mama com metástase para tudo quanto é osso e pensando aqui comigo, o que pode haver de tão maravilhoso, wonderful, com essa paciente tão grave que esses dois médicos aí tanto elogiam. Calado, eu só me dirigia à entidade quando ela se dirigia a mim. Quando ela se dirigia a mim, o problema era controlar a minha curiosidade científica. Despencava a pergunta para todo lado. Bom, a primeira oportunidade que eu tive, o João Pedro entrou dentro da cabine, se desmaterializou, e a primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei ao Frederico. Frederico, por que o João Pedro e a outra entidade que se manifestava com voz direta, tanto elogiado com aquela paciente tão grave? Resposta para todos nós, para quando chegar o nosso momento. Ele estava elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, e tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignada e serenamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Que sirva isso de lição para todos nós quando chegar o nosso momento. Muito obrigado.
Graças a Deus.